Então vamos lá, pessoal. Vamos para uma aula sobre a filosofia Lean, né? Ou Lean Manufacturing, como o pessoal costuma dizer. Como ela se aplica aí nas indústrias, de onde que ela surgiu, como que ela funciona, né? Quais os benefícios que traz aí da aplicação das ferramentas contidas aí no Lean. Como que isso aí traz lucro e como isso reduz custos aí para as empresas. Então vamos lá. Lean, né? Eficiência, valor e melhoria contínua. O Lean ele é muito conhecido por trazer muito valor a produtos e serviços por meio da eliminação dos desperdícios, como a gente vai ver mais à frente. Então vamos tratar aqui da origem do Lean, né? Os princípios, os 5 princípios do Lean, algumas ferramentas e as aplicações em processos, projetos e manutenção. Como que se aplica e como que a gente identifica e usa algumas dessas ferramentas é, nesses três setores distintos aí da indústria, mas que um está sempre ali conversando com o outro, né? Então vamos lá, o contexto histórico. O Lean surgiu no Japão no pós-Segunda Guerra, né? Necessidade de reconstruir com poucos recursos. Então o Lean nasceu num contexto de escassez, né? Onde os japoneses, que foram os que mais sofreram aí com a Segunda Guerra, né? No final da Segunda Guerra, com a explosão das duas grandes bombas lá. Então eles tinham poucos recursos aí para poder se reerguer a sua indústria, manter a sua população empregada, e aí a redução de custo foi o que pegou mais para eles de como eles iriam entregar serviços e produtos de qualidade, com pouco recurso. Então surgiu nesse contexto lá na Toyota, né? Na Toyota, é, aí criada pelo Taiichi Ono e pelo Eiji Toyoda, né? Eles criaram aí o sistema Toyota de produção, né? Toyota Production System, muito apreciado aí pelos estudiosos da qualidade, né? Porque foi lá que nasceu as 7 ferramentas da qualidade, nasceu o Lean, nasceu o TPM, enfim, os japoneses aí nos ensinaram muito nessa fase da industrialização deles no pós-guerra, né? Tanto é que foi nessa mesma época aí, no surgimento do Lean, que com a influência de Henry Ford e do sistema Just in Time, eles cunharam esse tema Lean aí em conjunto com o pessoal lá dos Estados Unidos, no MIT, né? E aí o termo Lean ele foi cunhado lá no MIT nos anos 90, né? Com o livro A Máquina que Mudou o Mundo. Então esse livro A Máquina que Mudou o Mundo foi onde o Ocidente conheceu o termo que foi traduzido aí para o Ocidente como Lean, né? Ou seja, produção enxuta, fazer mais com menos, fazer mais com excelência, com qualidade, tendo pouco recurso, né? Usando ali o máximo da eficiência de pessoas, de máquinas, de processos e tudo mais, né? Então o Lean, ele é mais do que cortar custo, né? Ele é criar valor com menos recurso. É o que a gente sempre ouve dizer aí de fazer mais com menos. E aqui partindo já para os 5 princípios do Lean, né? Primeiro, valor, criação de valor, valor específico, né? Definindo aí o ponto de vista do cliente, né? Então o valor é definido pelo cliente. O que que a gente entende por valor? Valor são os benefícios entregues, né? Por processos, por projetos, por manutenção, por qualidade. Então são os benefícios. Valor é o que o cliente enxerga como benefício. Então, exemplo, entregar um carro confiável, rápido e econômico. Foi o que os japoneses focou, né, naquela época, né, entregar os produtos dele com o máximo de valor e pouco recurso, pouco gasto. Então, entrega de valor. Esse é o primeiro princípio. O segundo princípio, identificação do fluxo de valor, value stream, né? O mapeamento de todas as etapas do processo. É uma ferramenta aí, na verdade, a gente vai ver a ferramenta mais à frente, né? Mas esse aqui é um princípio onde é, se enxerga todo o fluxo de valor do produto, desde a entrega lá dos fornecedores até a entrega do produto final para o cliente, né? O objetivo é identificar etapas que não agregam valor. Então, uma vez que você enxerga todo o seu fluxo de valor, você vai enxergar também o que não entrega valor e eliminar. Trabalhar com melhorias específicas em cima disso para eliminar essa etapa ou otimizar essa etapa do processo que não entrega valor. E você só consegue isso desenhando um fluxo de valor.
Vamos lá, o próximo princípio aqui, fluxo contínuo, né? Produção fluida, sem interrupções, gargalos ou retrabalho. Então, um dos princípios aí é criar um fluxo contínuo, sem paradas de manutenção, sem paradas para corrigir não conformidade de produto, sem paradas aí que vá tornar mais longo o prazo de entrega de um produto ou que vá diminuir o valor agregado justamente por um tempo maior aí de entrega, né? Próximo princípio, produção puxada, ou seja, produzir apenas sob demanda, eliminar estoque, né? O Lean ele prioriza muito o estoque mínimo. Então esse aqui é um dos valores, um dos princípios, né? Ó, produzir apenas sob demanda, evitar excesso de produção e estoque. Produção puxada, né? É você só seguir um próximo processo depois que o processo da frente demandar essa tarefa, né? Você não fazer algo e deixar ali o produto parado esperando a venda pro cliente. Busca pela perfeição, né? Embora a gente saiba que nada é perfeito, mas é na busca da perfeição que a gente consegue melhorar nós mesmos e os processos produtivos aí, né? Então a cultura de melhoria contínua, a busca constante por eliminar desperdício, tal do Kaizen, que a gente vai ver mais à frente, né? O conceito de Kaizen é justamente essa busca por melhoria contínua em busca da perfeição. Então, busca da perfeição é um dos princípios do Lean. Começando aqui já a falar sobre as ferramentas, né? Uma das partes que eu considero mais importante do Lean são os 8 desperdícios do Lean, né? O que é conhecido aí pela sigla inglesa de Tim Woods, né? Cada letra aí representa um dos desperdícios, né? Começando aqui, ó, vamos falar, né, sobre cada um desse, mas os 8 desperdícios são esse: processamento impróprio, né? Excesso de produção, estoque, excesso de transporte, movimentos desnecessários, né? Defeitos de retrabalho, espera e desperdício intelectual, pessoas. Vamos falar detalhadamente sobre cada um desses desperdícios. Então vamos focar aqui porque essa aqui é a parte que é mais simples de aplicar do Lean. Eu considero uma das mais eficientes justamente pela simplicidade. Toda empresa ou toda pessoa consegue aplicar esses, essa, essa ferramenta, né, dos 8 desperdícios no seu setor, na sua indústria, ou até mesmo na sua casa, na sua vida pessoal, se você quiser melhorar aí e estiver passando por um momento de escassez, por exemplo, quiser reduzir os seus custos, fazer as coisas com mais eficiência, a aplicação dessa ferramenta dos 8 desperdícios do Lean é muito útil, tá? E simples de aplicar. Então vamos lá, partindo aqui para o primeiro desperdício de transporte, ó, movimentação desnecessária de materiais, peças, ferramentas ou produtos entre áreas. Por exemplo, levar peças de um setor distante sem necessidade ou sem planejamento. Então, pensa aí numa linha de produção onde você tenha que entregar uma peça de forma seriada, né, com cada setor executando uma tarefa. Se esses setores forem distantes e você tiver que perder tempo transportando uma peça ou um conjunto mecânico, aí um conjunto, sei lá, conjunto eletrônico, ou dependendo do setor aí, uma indústria alimentícia que passe por vários processos. Se você tiver os seus processos longe, o quanto tempo você vai perder com transporte? Ou com insumos também, né? Se você tiver os seus insumos para produzir ali, a matéria-prima para você produzir próximo do setor produtivo, onde você evite que o operador perda tempo andando, né, para buscar esse produto, com certeza você vai ter um bom resultado aí. O próximo aqui, desperdício de inventário, né? Acúmulo de materiais, insumos, peças ou produtos em processo acima do necessário. Então, como eu falei anteriormente, né, o Lean ele prioriza estoque mínimo e inventário mínimo também, né? Então você ter só o suficiente ali no momento para você produzir. A gente sabe que isso é muito difícil porque confiar em fornecedores é algo muito delicado, né? Mas enfim, a busca pela perfeição nos instiga a melhorar essa parte de inventário, né? Então, por exemplo, aqui é um almoxarifado cheio de peças que não serão utilizadas a curto prazo, até mesmo para manutenção, né? Você manter em estoque um equipamento caro, como por exemplo um motorredutor gigantesco, um servomotor gigantesco aí que só quebre, sei lá, a cada 3 anos,
é um desperdício, né? É um desperdício você manter um produto tão caro em estoque. Então, esse desperdício de inventário é justamente em relação a isso, de você manter no seu inventário somente aquilo que você vai utilizar em curto prazo. O próximo, movimentação, ó, esforço físico desnecessário de operadores, como andar, se abaixar ou procurar itens, ferramentas, né? Os materiais que você precisa utilizar ali para poder montar e executar o seu serviço. Você tem que ter tudo fácil, tudo à mão, tudo de forma bem organizado, né? Por exemplo, aqui o técnico precisa andar muito para buscar ferramentas mal organizadas, né? Na manutenção, esse daqui é um dos desperdícios que a gente deve prestar atenção, né? De ter de forma organizada um painel de ferramenta, uma caixa de ferramenta, todos os seus dispositivos que você vai usar em manutenções sem perder tempo andando, né? Simplesmente andando para buscar. Imagina empresas grandes que tem mais de uma planta, duas ou três plantas, e aí a manutenção descentralizada, né? Na verdade, desculpa, a manutenção centralizada, onde você tem só uma oficina para poder atender várias plantas, o tanto de tempo que o técnico perde andando até a oficina para buscar uma determinada ferramenta e depois ter que retornar ali para a máquina que está quebrada numa unidade que fica do outro lado do terreno, por exemplo. Desperdício de espera. Tempo ocioso que pessoas, máquinas ou processos ficam parados aguardando algo. Por exemplo, operador esperando liberação de máquina, materiais ou ordem de serviço. Esse daqui requer muita organização, né, por parte do planejamento de produção em manter os operadores o máximo do tempo da carga horária dele ali desempenhando a sua função, né? Sem ter que aguardar ordem de serviço, sem ter que aguardar matéria-prima. Então, isso aqui é um desperdício difícil de se atacar, mas muito útil porque você vai estar usando todo o seu processo produtivo com máxima eficiência e tempo, né? Então, espera, né? Tudo que você puder evitar da pessoa, né? Operador de máquina ou manutentor, tudo que você puder evitar essa espera, você vai ter um ganho aí em tempo, né? Desperdício de espera. Desperdício de processamento excessivo, ó, fazer mais do que o necessário com etapas, controles ou ajustes que não agregam valor. Por exemplo, inspeções duplicadas ou retrabalho em processo que poderiam ser otimizados. Retrabalho, né? Qualidade, eu odeio ver essa palavra de retrabalho. Né? Produto, né, que foi para o cliente e foi rejeitado e vai ter que voltar para poder fazer um retrabalho. Então, excesso de processamento, você vai ter que usar a sua máquina ali, o seu processo produtivo duas vezes para entregar o mesmo produto. A gente pode pensar isso aqui em termos de manutenção com o retrabalho de manutenções mal feitas, né? Onde você para uma máquina para poder fazer uma manutenção preventiva e na liberação da máquina, essa máquina apresenta um problema e você tem que parar o seu processo inesperadamente para poder fazer uma outra manutenção. É um processamento excessivo que você vai demandar duas vezes, né, uma tarefa para executar o que poderia ter sido executado com uma única tarefa. Então, isso aqui é o desperdício de processamento excessivo. A gente pode também pensar no processamento excessivo de você usar uma tecnologia muito avançada para resolver um problema ou para produzir algum produto que um equipamento simples ou que uma mão de obra menos qualificada poderia resolver, né? Então, o processamento excessivo a gente vai ver o link disso aí com outro desperdício mais à frente. Superprodução, produzir mais do que o necessário ou antes da hora certa, né? Gerando estoques desnecessários. Como eu disse, o Lean ele prioriza estoque mínimo. Então, a produção excessiva já vai interferir nesse estoque aí, né? Você produzir mais do que você precisa, como por exemplo, executar ordens de manutenção preventiva antes da hora, sem justificativa, também é uma superprodução desnecessária, né? Você vai estar executando uma tarefa que não precisaria ser executada naquele momento. Você vai estar produzindo uma peça que poderia aguardar um cliente solicitar, por exemplo, sem superprodução aí, né? Sem excesso de estoque. Defeitos, né? Quem é que gosta de defeito? Né? Ninguém gosta de defeito. Então o Lean ele também prioriza
evitar esses defeitos, né? Ó, falhas que causam retrabalho, desperdício de material, tempo ou insatisfação do cliente. Por exemplo, conserto mal feito que exija retrabalho ou troca de componentes desnecessários, né? Retrabalho seja quanto a uma manutenção que foi mal feita ou a um produto que foi para o cliente sem a qualidade, né, que o cliente especificou aí e o produto tem que voltar para fazer um retrabalho, né? Então, retrabalho e defeito ninguém quer. Então, focar em eliminar os defeitos. Desperdício de talentos ou habilidades, ó, não aproveitar o potencial, conhecimento ou criatividade das pessoas da equipe, por exemplo, técnicos capacitados usados apenas para tarefas simples, sem participação em melhoria contínua ou algo mais técnico, que vá tanto engajar mais aquele colaborador, vai fazer ele se sentir mais feliz em estar fazendo algo que esteja de acordo com a capacidade dele, né? É aquela questão de um cara ser muito habilidoso, né, de um colaborador ser muito habilidoso, seja ele na produção, tem habilidade para operar uma máquina mais sofisticada, e ele está ali fazendo um trabalho mais manual, um trabalho que exija menos capacitação, né, ou mesmo um técnico que ele já tem a capacidade ali para desempenhar um papel, sei lá, de ir para engenharia ou desenvolver projetos de melhoria contínua e está ali fazendo trabalhos mais rotineiros que vai tanto desmotivar ele e você, como um todo, não vai obter uma máxima eficiência ali do seu time também, né? Pensando em manutenção ou em produção, tá? Então, o desperdício de talento também é um desperdício que deve ser observado aí dentro da filosofia do Lean. Falando agora um pouco aqui sobre as ferramentas usadas no Lean, né? O mapeamento do fluxo de valor, tal do VSM. Como que funciona esse VSM, né? Uma ferramenta visual que representa todas as etapas de um processo, né? Desde o pedido do cliente até a entrega do produto ou serviço, ó, identificando onde há valor agregado e onde existe desperdício, que os japoneses chamam de muda, né? O objetivo aqui então é analisar esse fluxo, né, de materiais e informações para propor melhoria e criar um fluxo mais enxuto. O próprio nome já diz, Lean, produção enxuta. Então, essa ferramenta aqui é essencial. Eu acho que é daqui que parte, inclusive, todo o estudo de implementação do Lean. Desenvolver o VSM, né? O mapeamento do fluxo de valor, por onde todo o produto passa. E aí você consegue enxergar de forma gráfica desta forma aqui, ó. Desde lá da entrega do fornecedor, né? Dos materiais, passando por almoxerifado. Aqui é um exemplo, né? Modelação, prensa, transfer, corte, modelagem, o tempo que você precisa em cada etapa, né? Por onde passa e tudo mais, até chegar lá no cliente. Isso aqui é só um exemplo, né? Tem vários aí, né? De setores da mecânica de usinagem é gigantesco, dependendo do produto. Enfim, gente, para vários processos, vários dos processos produtivos que a gente tem aí nos vários setores da indústria, é possível criar esse diagrama aqui que a gente chama de fluxo de valor, tá? Então, através desse mapeamento do fluxo de valor que a gente consegue seguir para as próximas ferramentas. Outra ferramenta aqui, o 5S, né? Um sistema japonês aí de organização, padronização, disciplina no ambiente de trabalho. Cada S aí representa o início de uma palavra que em japonês, né, significa o seiri, que é classificar, ou seja, você identificar, né, tudo. Seiton, organizar, organizar de acordo com as categorias aí, né? Você pode pensar aí nas infinidades de, de aplicações para isso, né? Organização. O Seison, limpeza, né? Limpeza nunca é demais, né, gente? Então a gente tem um setor bem organizado, vai ficar muito fácil de trabalhar e de encontrar as coisas. Seiketsu, que é padronizar. Shitsuke, disciplina, que a gente entende que nenhum desses outros quatro S's anteriores são possíveis sem a disciplina. A gente sabe que os japoneses, eles têm isso na cultura dele, né? Deles, de ser muito disciplinados. E que sem a disciplina a gente não consegue padronizar, manter todo um setor produtivo limpo, organizado e classificado aí de acordo com os itens, né, para facilitar a localização, tanto tem xerifado quanto tem oficina, tem escritório, né, a gente tem o Lean Office aí, que é o Lean aplicado ao escritório, né, ter documentos organizados, você ter próximo de você só o que você precisa, eliminar coisas antigas, né, não ser acumulador,
não juntar aquele monte de documento que você nunca vai usar. Enfim, né, eliminar aí o desnecessário, melhorar a segurança, reduzir o tempo de procura e aumentar a eficiência aí de um modo geral. Então aqui, gente, só um exemplo da aplicação do 5S, né? Aqui a gente tem uma oficina aí, onde tem um torno, peças bagunçadas, sem ser organizadas, sem prateleiras, né? Cavaco para todos os lados. E aqui o cara aplicou o 5S, e teve os armários para poder guardar toda a documentação, todas as peças, prateleiras, ferramentas, limpeza, né? Enfim, é uma ferramenta muito útil aí que acredito que a maioria de vocês aí já deva conhecer ou aplicar aí no dia a dia de vocês. O Kaizen, né? Termo japonês que significa melhoria contínua, mudar para melhor, né? Trata-se de um método que propõe mudanças constantes e graduais nos processos, né? Então não é aquela mudança drástica, não é aquela grande mudança, né? São pequenas mudanças ao longo do tempo que a soma dessas pequenas mudanças vai ocasionar no final uma melhoria, né? Se você muda um pouquinho todo dia para melhor, no final com certeza você vai ter uma melhora em tudo aí, né? Então, com foco em simplicidade, baixo custo e engajamento das equipes, né? O objetivo aí, ó, é aprimorar a produtividade e a qualidade de forma colaborativa e sustentável. Então aqui só o diagrama do diagrama não, né? A grafia japonesa para que quer dizer a palavra Kaizen, o Kai de mudar, mais o Zen de melhor, né? Somando isso daí, a gente tem o Kaizen, que traduzindo aí para o nosso português aqui é a melhoria contínua, né? Mudar para melhor um pouco a cada dia em busca da perfeição. Outra ferramenta aí muito importante para o Lean e para a gestão da qualidade de um modo geral é uma das 7 ferramentas aí clássicas da qualidade, né, que é o nosso PDCA, né, o ciclo de melhoria contínua, usado para controle de processos, solução de problemas e implementação de melhorias, onde a gente tem aí 4 letras, que cada letra representa uma fase do ciclo do PDCA, né, onde o P é o plan, de fazer, né, de planejar, aliás, desculpa, o plan é de planejar, identificar o problema e propor um plano de ação. O do, colocar esse plano em ação, né, ou seja, executar, implementar o plano. O check, de verificar, avaliar os resultados obtidos, né, através de números e dados, né. E o act, agir, padronizar o que deu certo e corrigir e reiniciar o ciclo se caso essa solução proposta não tenha gerado resultados, né? Por isso que é um ciclo PDCA. O ciclo ele vai seguindo de forma contínua até obter a melhora esperada, né? O objetivo é implementar melhorias de forma estruturada e controlada. Aqui um diagrama aí, né? Tem várias fotos dessa aqui na internet, né? Eu peguei alguma aqui embaixo da fonte. Então esse aqui é o ciclo, né? O plan, o do, o check e o act, né? Planejar as melhorias, né? Executar, fazer os testes, checar, confrontar os resultados, né? E agir, complementar, padronizar ou reiniciar o ciclo. Ok? Outra ferramenta aí usada no Lean, o Kanban. O Kanban aí também é usado nas metodologias ágeis, né? A gente acha que as metodologias ágeis é algo super atual, mas eles bebem aí na filosofia do Lean que os japoneses criaram lá desde os anos 40, 50, né? É um sistema visual de controle de produção e fluxo de trabalho. Utiliza cartões, né, ou sinais visuais para indicar o andamento das tarefas, evitando o excesso de produção ou gargalo. É o gráfico que o pessoal usa para fazer a produção puxada também, né, gente? De sinalizar ali quando o setor da frente precisa dos produtos que o setor anterior produz, né? Por isso que a produção puxada, o Kanban é usado para isso, né? Controla o ritmo do processo e equilibra a demanda com a capacidade de produção. É usado dessa forma, né? Os painéis de Kanban hoje em dia aí, eles são usados dessa forma, né? Você tem aqui a coluna do fazer, o que você tem a fazer, o que você está fazendo, né? E o que já foi feito. Então, de forma visual, todo mundo aí consegue ver o andamento e o fluxo contínuo aí de serviços, de produtos, de produção, de processos e tudo mais. Então, é uma ferramenta bastante versátil, aplicável aí a vários setores, né, a vários segmentos, a vários projetos, serviços, produtos e tudo mais. Tem até as versões digitais aí, né, o Trello, o Planner também usa o Kanban, né, para poder acompanhar justamente fase a fase
de um processo, né? Pokayoke, dispositivos, mecanismos ou sistemas que evitam falhas humanas ou operacionais. É uma forma aí bem simples de evitar erros, né, por meio de algumas ferramentas. O objetivo é evitar defeitos na origem e garantir a qualidade sem depender exclusivamente de inspeções. Então, um exemplo aqui, ó, um encaixe. Se um encaixe ele tem os dois lados iguais, ele é muito suscetível a erro, vocês concordam? Ou a pessoa pode fazer essa montagem aí, invertendo facilmente aí a posição e entregar um produto errado, né? Se você gerar um produto onde evite com que esse posicionamento seja trocado, né? Você criou um Pocayoke. Você criou um dispositivo anti-erro. Então esse é o Pocayoke, gente, uma ferramenta anti-erro. Tact time. Tact time é o ritmo necessário para produzir algum produto, algum serviço, né? Para atender a demanda do cliente dentro do tempo disponível. Aqui tem a forma de calcular, né? O tact time é igual ao tempo disponível dividido pela demanda do cliente. O objetivo é balancear a produção com a demanda, evitando tempo excessivo quanto falta de produção. Então, é você conhecer o seu processo, é você conhecer quanto tempo você demora para produzir um lote, para produzir uma unidade, e isso é importante para você negociar com o cliente em quanto tempo você consegue entregar um produto, né, sob demanda. Isso aqui é uma foto só para poder ilustrar, né? E a fórmula que eu já tinha mostrado anteriormente. Então, o Tact Time ele é o tempo disponível de produção dividido pela demanda. E a demanda quem te dá é o cliente. E aqui como aplicar o Lean em processos industriais, né? Processos industriais ele está presente na produção puxada, em redução de estoque, né? Menos espaço, né? Para estoque. Melhoria da qualidade ao reduzir a variabilidade, né? E foco em valor agregado, o tão sonhado valor aí do cliente, o tão almejado valor, né? Os benefícios entregues ao cliente. Um exemplo prático aí, né? Uma empresa de alimentos reduziu 35% do tempo em setup ao aplicar os MEDs. MED é outra ferramenta aí de setup de máquina, né? Aumentando a flexibilidade da linha de produção. Então, só mexendo no setup, você já reduziu custo de tempo aí, custo relacionado a tempo e já entregou mais valor ao cliente. Então, o Lean fortemente presente aí nos processos industriais, justamente por abranger esses 4 pontos aqui. Produção sob demanda, produção puxada, né? Menos estoque, melhoria de qualidade e foco em valor agregado. E aqui a aplicação do Lean em projetos, né? Pensando aí na eliminação de desperdício como retrabalhos, né? Focando na qualidade do projeto para não ter que ter retrabalho pós-entrega, né? Eliminando aí também burocracias e reuniões improdutivas, né? Pensar só em reuniões que vão trazer alguma coisa, não ter aquele excesso de processamento de documento, de reuniões, né? Excesso de informação desnecessária, redução do ciclo de vida de projeto, né? O lead time, ou seja, você trabalhar ao máximo aí em cima de prazos, né? Para entregar dentro do prazo. E as ferramentas usadas aí, o Kanban, né? Hoje a gente tem o Trello, o Gira e etc. aí, né? O Planner e tudo mais. Delimitem, usado aí na metodologia Scrum, né, ágil aí para projetos, que são as reuniões diárias, e o mapeamento do fluxo do projeto, né, que os japoneses já usavam isso, né, e aí passou aí a ser usado na gestão de projetos ágeis aí, fluxo de mapeamento do valor do produto para o cliente. E o Lean na manutenção, como que ele se aplica, né? Foco em eliminar desperdício, né, na área da manutenção. Interface direta com o TPM, né, manutenção produtiva total, exemplo de aplicação, ó, o TPM já usa isso daí, né? Então o TPM ele tem uma intimidade legal aí com o Lean, porque a gente trabalha com 5S, já trabalha com Kanban, já trabalha com Pokayoke, o Kaizen é um dos pilares do TPM, né, da melhoria contínua, então esses são os pontos onde a gente trabalha o Lean dentro da manutenção, abrangendo todos esses aspectos aí. Então, o Lean, né, é uma filosofia de gestão com foco em eliminação de desperdício, né? Deve ser aplicado em processos, projetos e manutenção. Então, comece pelas ferramentas mais simples, né, de baixo custo, né, como o 5S, como eliminar os desperdícios. Pense aí nos projetos de melhoria contínua por meio de Kaizen.
e do Kanban. É assim que a gente aplica aí nas três áreas. E a frase que eu deixo para vocês aí, identifique hoje um processo ineficiente no seu trabalho, no seu dia a dia aí, e aplique, né, primeiramente o mapeamento do fluxo de valor. E aí, só de você observar o fluxo de valor, você já começa a enxergar oportunidades de melhoria, já começa a enxergar onde você está perdendo mais tempo, você começa a enxergar gargalos de produção, você começa a enxergar onde você pode evitar desperdícios de alguma forma aí, tá? Pensando lá nos outros desperdícios do início. E é isso, gente. Isso é um pouco do link que eu queria trazer para vocês. Claro que essa aula poderia ser bem maior, a gente poderia estender ali a aplicação de mais ferramentas, mas é uma aula introdutória aí, né, para quem não conhece o Lean, como ele se aplica nessas áreas, né, tanto na produção quanto em projetos e quanto em manutenção. Falei um pouco aí das ferramentas mais usadas, né? Depois vocês podem pesquisar individualmente cada ferramenta e como aplicar. Se vocês tiverem interesse, eu posso fazer um outro vídeo só sobre a aplicação de cada uma dessas ferramentas, tá? Peço que vocês deixem um like nesse vídeo, né, gente? E que se inscrevam no canal aí se vocês estão gostando desse formato de vídeo, né? Esse é bem formatão de aula mesmo, né? Eu faço os vídeos curtos com dicas rápidas, mas isso aqui eu gostaria de trazer mais esse tipo de formato de aula mesmo para quem está estudando isso daí, para quem é da área técnica, para quem é da área de gestão de projetos, para quem trabalha com manutenção. Espero estar ajudando aí de alguma forma, tá? Meu muito obrigado, valeu e tchau!